E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e a gente já tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje, tá aqui dividido em 5 temas e já vamos começar falando de Lula versus Bolsonaro, ou melhor dizendo, Lula e a imprensa versus Bolsonaro. No dia de ontem sobrou até para o cabelo da Michelle Bolsonaro, para o Ricardo Noblat, o pai do Guga Noblat. O cabelo da Michelle não é evangélico o suficiente, e ontem a imprensa ainda seguiu problematizando a questão da religião. Nesse primeiro tema também quero mostrar para vocês uma onda que vem crescendo, aquele fla-flu está aumentando, e alguns setores da sociedade, que não são assim daquela direita conservadora, bolsonaristas, estão começando a ficar cada vez mais preocupados com a possível volta do Lula, e eu acho que eles têm muita razão. No segundo tema quero mostrar algumas coisinhas ligadas ao PT e seus amigos, até o Papa agora está preocupado com a Nicarágua, também isso é uma matéria no Panama Post, matéria internacional, falando sobre as eleições, o risco da esquerda, e o Lula, que vinha criando alguns problemas em alguns setores, como por exemplo o agronegócio, com as suas propostas, ele resolveu tirar a palavra regulamentação do agro, que estava pegando muito feio, né? Tentou esconder, só que a Marina Silva não quer deixar, a Marina está indo além, pode-se dizer, pensa no seguinte: eu não vou nem adiantar. Você vai ver o que, é que a Marina quer criar para o Brasil. Confusão gigante. Depois vamos falar de eleições, coisas assim bem diversas. Mostrar algumas coisas também relacionadas à imprensa. Mais uma vez o pessoal aí jogando bola com a cabeça de Bolsonaro. Mas para a Folha de São Paulo chamaram um especialista para falar que é liberdade de expressão. Enfim, tem isso daí. Quero mostrar uma... Não sei nem como classificar o que o Moro fez ontem. Colocando marca d'água em um obituário. Assim, tentando tirar vantagem do... Nossa... Aí vocês vão ver. Ainda tem mais algumas coisinhas extras pra gente comentar. Pesquisa eleitoral, Matheus Leitão e o seu Entenda. Depois, hoje a gente fala sem falta, planeta. Mas vamos falar do planeta também conectando ao Brasil. Eu acho que a narrativa que tentaram emplacar várias vezes, que o Brasil virou uma párea internacional, cai por terra de vez. Já tô alongando demais na introdução. E depois a gente fecha com SG. Já passou de 2 minutos e vamos lá, já começando com a matéria do Ricardo Noblat. O corte de cabelo pouco evangélico de Michelle Bolsonaro. A campanha do marido deve ficar atenta a isso. Fábio Van Garten coloca 2 palavras: inacreditável e inaceitável. Inacreditável porque, não sei se vocês sabem o Noblat, eu inclusive acho que ele deveria atualizar a foto que tá ali, né, no Metrópolis, colocar esse cabelinho aqui, sensacional. É inacreditável esse cidadão querer falar sobre o cabelo da Michelle Bolsonaro. E é inaceitável o Noblat querer sugerir que existe um corte cristão. Não, o cristão corta o cabelo dessa forma, o evangélico... Não, as pessoas são livres, Noblat. O Brasil, aparentemente, é uma democracia, pelo menos é o que vocês dizem. Vocês dizem que é Bolsonaro que coloca a democracia em risco. Mas, pelo visto, o Noblat quer regulamentar agora até como o cristão pode ou não pode cortar o seu cabelo. Essa é a turma do controle, é a turma da regulamentação, é a turma que não gosta de liberdade. É a palavrinha que a esquerda parece que odeia, tem repulsão. E aí eu pergunto mais uma vez, quem que está tentando problematizar a questão da religião? Depois não vale reclamar e falar que foi culpa de Bolsonaro. Aí você vê, a gente comentou sobre isso daqui ontem, mas eu pensei que ia ficar apenas, sei lá, uma matéria online do Estadão. Não, pessoal... A matéria que o Estadão identifica pastores, quase transformando eles em alvos, foi a capa do jornal de ontem. O jornal Domingo, né, que todo mundo sabe, é o jornal mais importante da semana. A capa. Pastores com 50 milhões de seguidores dão palanque a Bolsonaro nas redes sociais. Só faltou chamar de criminoso. A treta fala o seguinte: o Estadão criou nova lista de perseguição, desta vez com pastores. Foi... com esse tipo de lista, feita por José Fux, que colocou um alvo nas costas de perfis relevantes nas redes para perseguição e cooptação. O objetivo é o mesmo: atacar quem tem engajamento e apoia o presidente. A primeira matéria do Fux, eu acho que ela... Estou na dúvida agora se foi de março de 2019 ou ela ainda é de 2018, no final do ano de 2018. Sarita lembra muito bem dessa história, né? Quem acompanhou a época não tem como esquecer as peripécias que a imprensa criou e fez. Continuando aqui, mais uma vez o Estadão. Bolsonaro vai à Igreja Católica em Brasília após acenos a evangélicos. Assim,
assim, tá escancarado. Tá escancarado. A Elisa disse: que jornalismo imundo. Estão tentando dividir os cristãos a qualquer custo. Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que é católico. O que o diferencia de qualquer outro é que ele respeita os evangélicos e também todas as outras religiões. A Michelle Bolsonaro, que por outro lado é declaradamente evangélica, estava lá em Aparecida ajudando na doação de alimentos. Mas a imprensa quer criar confusão a todo custo. Aí você vê. As duas notas foram da coluna do Lauro Jardim. Só a primeira, que é escrita pelo Lauro. O pedido da campanha de Lula a Janja. Tudo que a campanha de Lula não quer é transformar a campanha presidencial numa guerra de religiões. Mas é o que o Lula está fazendo. É o que a Janja também está fazendo. É o que o PT está fazendo. É o que a Globo está fazendo. É o que o Estadão, a Folha, o Metrópolis, a Veja estão fazendo. Ainda que até agora não esteja conseguindo. Assim, foi pedido à Janja que não mais rebata as pregações de Michelle Bolsonaro como fez 2 semanas atrás. Agora também isso me espanta. O PT querer falar o que a Janja pode ou não pode fazer. Eu espero que pelo menos tenha sido a Gleisi Hoffmann, com a mulher, para depois não virar mansplaining. Acho que a Janja tem o direito de falar o que ela quiser, não pode ser censurada. E a outra nota é o seguinte: líderes evangélicos preparam novos ataques contra o PT, apenas começando. Pastores aliados a Bolsonaro, avaliam ter ainda a margem de evangélicos arrependidos para reconquistar. O último Datafolha revelou isso, aquilo, outro. Perceba ainda como o Datafolha vem servindo de base para inúmeras matérias. Saiu na quinta-feira, ontem foi domingo e ainda estavam comentando Datafolha. Um pastor muito próximo ao presidente definiu que os ataques até agora eram um treino. Qual pastor? Qual pastor definiu isso? Seria muito interessante a Globo dar o nome. O jogo está apenas começando. Assim, o que é que vem sendo feito? Isso daqui, pessoal, no final do dia, é só uma matéria para justificar o que o Estadão está fazendo. É apenas uma matéria para falar, não, tudo que a gente está fazendo, toda porrada que a imprensa vem dando tem justificativa. É porque a turma ligada a Bolsonaro está perpetrando ataques. Quais ataques? Ataques, eu vi, foi o Lula fazendo lá no Vale do Anhangabaú. Aí vem a Folha de São Paulo. Olhem a imagem de capa. Mais uma vez, Bolsonaro e Michelle. O que a Folha pensa? Isso aqui é um editorial. Está falando em nome da organização Folha de São Paulo. Demônios eleitorais. Bolsonaro e Michelle? Bolsonaro e Michelle? Eu realmente queria que a imprensa me apontasse. Bolsonaro fez isso, por isso que nos últimos dias foram mais de 40 matérias problematizando a questão de religião. Só apontar. Volto a falar, eu só consigo lembrar até o momento Bolsonaro cobrando que o Lula se posicione e, inclusive, peça para o seu amigo que ele defendeu, que é o Daniel Ortega, para parar de perseguir as pessoas na Nicarágua, os cristãos. Só isso. Foi a única coisa que eu lembro que o Bolsonaro fez. A Michelle colocou um vídeo e perguntou, isso pode? Só. E eles são os demônios? O Lula é o santo. Aí tá a Thaís, né? Folha acaba de chamar, né, todos os cristãos de demônios. Onde eles querem chegar? Querem queimar aí? Eu não vou nem terminar. Eu vou pra matéria. Separei só 4 parágrafos. A matéria é muito mais do que isso. 85% da matéria é dedicada a criticar Bolsonaro, problematizar o entorno de Bolsonaro e, quando falar de Lula, é dando algumas sugestões para ver se dá uma ajuda. Era de esperar que Bolsonaro liderasse entre os evangélicos. Isso era óbvio, né? Dada a história de uso da pauta de costumes e da aproximação com pastores. Não é o uso, é o histórico de defesa. Bolsonaro não usa, Bolsonaro sempre defendeu essas pautas, mas pelo menos ela foi sendo minimamente honesta. Somos contra o meu corpo, minha regra, ideologia de gênero, liberação, né, de substâncias aí entorpecentes. Somos defensores da família brasileira, disse o presidente na Marcha para Jesus. Nada diferente do que ele disse nos últimos 20 anos.
Já o campo petista mostra que até recentemente deixava de lado a necessidade de estabelecer uma comunicação direta com esse grupo. Isso também era óbvio. O Lula tá nem aí para nada. Como já ocorreu em pleitos anteriores, é provável que candidatos abandonem bandeiras que desagradem ao eleitorado religioso mais conservador, como a descriminalização, meu corpo, minhas regras, que são defendidas por esta Folha. A Folha de São Paulo não tem nenhum pudor, nenhuma vergonha de falar: a gente defende a descriminalização e meu corpo, minhas regras. Não há nada há de legítimo em adaptar programas de governo às preferências de parcela expressiva dos votantes. O perigo, como sempre, está em pôr o Estado laico a serviço de dogmas da religião. Não são dogmas da religião. É você fazer com que a vontade da maioria seja respeitada. Isso chama democracia. Se a população acha que seus valores devem estar na política do dia a dia, até, quem sabe, entrar na Constituição, ela pode eleger deputados que podem propor essas coisas e isso pode entrar. Isso se chama democracia. Mas a Folha de São Paulo está muito incomodada. Por quê? É aquela velha história. O Estado é laico, mas 85% mais dos brasileiros se declaram cristãos. Isso para a Folha incomoda muito. Incomoda demais. O pessoal começou com... Como é que pode falar? Começou com os bolsonaristas. Começou com Bolsonaro. Também ali professor Olavo de Carvalho. Depois começou a pegar ali os bolsonaristas de primeira ordem. Depois começou a complicar para conservadores, mais à direita. Depois algumas palavras, até coisas polêmicas. Durante a pandemia não podia mais falar. Agora a imprensa está problematizando os cristãos. E tá indo, né? Eles não param. O Eduardo Matos de Alencar ontem fez esse comentário, passou na minha timeline. Eu achei interessante. Ele falou o seguinte: existe um incômodo crescente com o apelo que as pautas morais estão tomando na eleição. A esquerda está incomodada, procurando equivalência, censura, mas não está conseguindo. Reclamaram até que o corte de cabelo da Michelle é pouco cristão. Precisamos dobrar a dose. E não só esse incômodo está crescendo, a questão das pautas morais, como também até a questão econômica. As pessoas estão parando. A própria volta do Lula, o Guilherme Amado solta mais uma nota daí dos seus vazamentos que ele teve acesso. Não é vazamento não, né? Ele teve acesso às mensagens secretas do grupo de empresários. E a nota de ontem é o seguinte: Luciano Hang sugeriu ir embora do Brasil caso Lula vença a eleição. Dom de Lois Avan enviou mensagem ao grupo dizendo que poderá ir embora do país caso Lula volte ao poder. Essa matéria aqui não deveria ser analisada apenas do ponto seguinte: o Luciano Hang vai embora, ele não gosta do Brasil. Não, é algo muito maior. Vamos falando do próprio Luciano Hang. Primeiro, será que a volta do PT não seria realmente um problema para o Luciano Hang? Será que o Lula ele realmente seria paz e amor? Ou voltaria um Lula vingativo, raivoso, podendo inclusive ir atrás de empresas? Você sabe que no Brasil, a terra da burocracia, se você quiser gerar problema, você gera e gera de forma fácil. Segundo lugar, Luciano Hang indo embora, a empresa dele ficando aqui, será que ele vai dar a mesma atenção? Quantos empregos esse velho não criou nos últimos anos? Terceiro, você acha que isso aqui é só o Luciano Hang? Será que outros empresários também não vão embora? Outras pessoas? As pessoas até dizem, né, a tal da fuga dos cérebros. Quem tem uma condição um pouco melhor, alguns setores que são até mais especializados na sociedade começam a ir embora, faltar de mão de obra especializada, que acaba gerando vários empregos. E aí? Já pensou no que pode acarretar uma volta do Lula? E sobre isso que eu estava falando com vocês, eu me deparei com esse comentário aqui. Lagarto. O Lagarto colocou uns prints que ele bateu de um vídeo qualquer, não faço a mínima ideia. É do canal do Rafael Lima, o Ideias Radicais, está aqui no YouTube. É um libertário, não fala nada com coisa nenhuma, tá sempre viajando na maionese. Para ele, Bolsonaro é uma porcaria, né? Ele vai do novo, vai votar no novo, prudente, sofisticado, como ninguém. Só que a turma que assiste ele, o Lagarto colocou alguns prints que é o seguinte, ó. Pavor só da ideia do Lula ser eleito. O cara tá com pavor já.
Vou votar nos candidatos liberais, libertários, no legislativo, novamente no Zema para governador e para presidente. É Bolsonaro. Aí vem o cara ali, ó, com caracteres coreanos. Farei o mesmo. Aí vem o Pedro Henrique. Meu mano, qual a tua justificativa para votar no Bolsonaro? Aí o Gabriel responde, Pedro, Lula. Quer justificativa maior que essa? O Thiago ainda disse, Pedro Henrique tem mais alguns pontos, que são os movimentos de esquerda. O MST, por exemplo, sofreu um dano bem grande por conta da política de distribuição de títulos de propriedade para o pessoal. Foram mais de 370 mil títulos. Obrigado, Bolsonaro. Além do corte de financiamento para ONGs ligadas ao MST. Não para aí. Rafael, eu gostaria que você fizesse um vídeo comparando Lula e Bolsonaro. E qual seria menos horroroso para o Brasil? Aí o cara diz, ô purista, tu ainda tem dúvidas, bicho? Aí vem outro, sério, cara? Você ainda acha que tem alguma comparação entre os dois? Aí vem outro, Bolsonaro, com todo o desvareio, passa longe do larápio. Outro comentário, Johnny Summers. Bolsonaro passou anos votando com a esquerda e ele não nega isso não. Já falou, inclusive, que não entende nada de economia. Nesse primeiro mandato dele, eu tinha medo dele acabar tendo um governo de esquerda, mas não foi isso que aconteceu. Ainda bem. Agora já sabemos que o governo dele é bem centro-direita. Não vai ser perfeito, mas ao menos não vai destruir o país e por isso ele é a única opção viável. Não estamos falando de um bolsominion, pessoal. Você tá vendo? O clima tá se aproximando de eleição. A ficha está começando a cair. Cara, eu estou pensando seriamente em voltar no bolso. Se o presidiário ganhar, vai ser uma tragédia pro Brasil. Aí vem os comentários. Quem quiser brincar com o futuro, vote em outro candidato que tem um mínimo... Vote em outro candidato, né? Quem tem o mínimo de juízo vai votar no Bolsonaro. Ele não é o melhor candidato de todos os tempos e com certeza não vai transformar o Brasil num país de primeiro mundo, mas pelo menos não vai destruir o país com políticas de extrema esquerda. Aí o cara colocou, ó, eu penso a mesma coisa. Aí eu diz, o governo brasileiro teve superávit nesses anos, principalmente com a diminuição de servidores públicos federais e os dividendos da Petrobras e outras. Com isso aí já cobre bastante essa PEC, mas é como eu disse, não é um governo perfeito, até acerta, mas também erra, pelo menos na média, já está muito melhor que o resto da América Latina. Mas está muito melhor, muito melhor. Nenhuma dessas pessoas, vocês estão vendo, é um bolsonarista de primeira ordem. Vocês acham mesmo que isso aqui não vai começar a ganhar fôlego na sociedade? Esse tipo de movimento não vai começar a crescer? O PT sabe disso. E eu volto a falar para vocês, o maior medo do Lula é com o segundo turno. Ele sabe que, ele mesmo falou, cara, é o duelo de rejeição. E aí o Lula, eu não acho que tem menos rejeição que Bolsonaro, como diz a Datafolha. E vamos falar mais sobre a América Latina. Eu gosto de emendar, né, umas coisas com as outras. Inclusive, esse é um dos motivos de eu não fazer live. Tá? Um amigo meu me perguntou, você não faz live? Eu falo assim, cara, tu já pensou alguém abrir o vídeo? Tá aos 35, 40 minutos, às vezes quando é um dossiê, o cara perdeu tudo da história, perdeu o fio da meada. Cara, tá aqui o vídeo, é 1 hora. A primeira notícia, ela é a primeira notícia, tem um motivo, a segunda também, a terceira, a gente vai construindo um pensamento juntos até o final do vídeo. Mas vamos continuar. Papa se diz preocupado com prisão de bispo na Nicarágua. Eu estou muito preocupado, né? Ele devia estar mais do que preocupado, né? Ele devia estar arrancando os cabelos, né? Tem um pouquinho de cabelo aqui na lateral. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. E o Lula segue calado sobre isso. Hoje o Bolsonaro vai no Jornal Nacional. Já pensou se Bolsonaro fala sobre isso? Ixi, mas a Globo vai puxar a tomada. Vai puxar a tomada, porque na hora o cara não vai nem saber qual o botão do teclado que aperta para desligar, para cortar o sinal. Vai puxar logo a tomada. Se Bolsonaro começar a falar do que está acontecendo na Nicarágua e que o Lula tem ligação. Aí o país para. Ontem uma amiga me mandou uma matéria no Twitter. Ela falou, cara, dá uma lida nisso daqui. Matéria interessante. Aí eu fui para olhar. Tá no site oficial do Senado. Ali embaixo tá toda a descrição. A matéria foi publicada 13 de abril de 2005.
É uma matéria do Estadão, que foi escrita na época pelo Jamil Chad, esquerda, assim, nossa, esse é pra valer da extrema esquerda. E o título é o seguinte: Dom Eugênio, Lula não é cristão modelo. O presidente Lula pode ter passado seus 3 dias em Roma, na semana passada frequentando igrejas e tentando provar sua religiosidade, mas parece não ter convencido o cardeal Dom Eugênio Salles, ex-arcebispo do Rio e muito próximo ainda, hoje da cúpula do Vaticano. O cardeal presidiu ontem a missa organizada pela Santa Sé em homenagem a João Paulo II e comparou o trabalho do Papa ao feito por Jesus ao revelar o cristianismo. Mas, terminada a missa, Dom Eugênio, de 84 anos, recebeu os jornalistas brasileiros em seus aposentos e não escondeu sua avaliação sobre a fé de Lula. Ele não é um cristão modelo. Na semana passada, ao chegar a Roma para os funerais do Papa, o atual arcebispo do Rio, Dom Eusébio Scheid, afirmou que Lula não era católico, mas caótico. Sua queixa era contra as posições tomadas pelo presidente em relação ao meu corpo, minhas regras e alguns grupos aí, minoritários. Desde 2005 já se fala nisso. Desde 2005, as posições e as ideias que o Lula defende que vão de encontro à fé. Aí veja só, o Panama Post, né? Panam Post, na verdade, é Panam Post, não é Panama não, Panam Post. Todos esses ataques contra o cristianismo do poder não são diferentes dos ataques realizados pelo regime de Ortega na Nicarágua contra padres e igrejas. A matéria é o seguinte: o cristianismo protagoniza campanha presidencial no Brasil. Eu não vou trazer o trecho da matéria, quem quiser procurar a matéria aberta para o público pode dar uma olhada. O cara está comentando o que está acontecendo no Brasil, alguns problemas, algumas coisas que estão acontecendo, como a imprensa vem problematizando, algumas falas do Lula. O mundo está começando a prestar atenção. O Brasil realmente entrando aí nos holofotes. Mas vamos continuar. Pesquisa sobre plebiscitos chileno mostra que 54% rejeitariam nova Constituição. A gente fez um vídeo basicamente só sobre esse tema, trazendo aí a Constituição na íntegra, no espanhol, traduzido, lemos juntos, item por item, indo na fonte primária. Nem olhamos o que estava na imprensa. E parece que pelo menos caiu a ficha. Isso daqui é mais um aviso até para o Brasil. A população do Chile, uma grande parte, não foi votar. Outra parte estava chateada, insatisfeita, não sei se deu algum voto de confiança na esquerda. Passados aí menos de um ano, o índice de rejeição do Boric já é recorde, o apoio está lá embaixo e a própria população já está se colocando contra a Constituição. Que são ideias que o Boric já defendia desde a campanha. As pessoas vão querer fazer o mesmo com o Brasil? Eleger um descondenado para quando ele chegar no poder, agora tá ruim, vamos mudar, quero impeachment, quero isso, quero aquilo outro. A hora de tomar a decisão correta é agora em outubro, depois não adianta ficar reclamando, mas isso, mas aquilo outro. Olhem os exemplos do que está acontecendo na América Latina. Você não está gostando de saber. A grande questão é aquele eleitor que ainda está perdido, nem esquerda, nem direita, que ainda se informa na maior parte do tempo pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo. Mas continuando. Sobre essa questão da América Latina, aí mais uma vez o Globo traz a informação que contra Lula, campanha de Bolsonaro usará crise econômica em países com presidentes de esquerda. Porque é o que está acontecendo, né? Não é questão que é presidente de esquerda, são presidentes aliados do Lula. Tem muitos presidentes de esquerda ao redor do mundo, mas os da América Latina, eles são lulistas. Eles chegaram ao poder através do Foro de São Paulo. Quem diz isso é o próprio José Dirceu. A campanha de Jair Bolsonaro deu início a uma estratégia de bater o bumbo sobre a crise econômica de países vizinhos, Argentina e Venezuela, à frente, que elegeram mandatários da esquerda. A ideia é tentar incutir o vírus do medo da escalada da inflação no eventual governo Lula. Mas eu não acho que tem que incutir o medo, é só alertar. Isso daqui não é um achismo. Todo mundo sabe que, então, assim, quem tem um mínimo de consciência, que viu as propostas do Lula,
chutar para cima o teto de gastos, revogar a reforma trabalhista, fazer mudanças em marcos regulatórios, regulamentações, impor mais regras, aumentar a burocracia do Estado, dar um papel de destaque para o MST, para o MTST, colocar para o governo, o Estado, ser um impulsionador da economia através aí de financiamentos via bancos. Todo mundo lembra, todo mundo não, né? Uma grande parte das pessoas lembra o que o PT fez com o BNDES. Que se todo mundo lembrasse, aí ninguém votava no Lula. Então não tem medo. Aqui é apenas uma análise do que realmente está para acontecer caso o Lula volte ao poder. Aí veja só. Lula recua e tira regulação do agro, diretrizes de governo entregues ao TSE. Quanto tempo tem que estamos falando sobre isso? Regulamentação e soberania, os dois principais assuntos que os nossos deputados vão lidar pelos próximos 4 anos. 4 anos. A gente vai comentar hoje algumas coisas que estão acontecendo no mundo e que foi basicamente tudo implicado e assim tudo virou com a consequência de regras, regulamentações diversas e também, né, a soberania que foi vilipendiada. Os países não tomam mais as decisões por si, tem que rezar a cartilha da União Europeia, da ONU, etc. E os países estão entrando em crise. Falamos desse movimento aí da Agenda Verde que vem crescendo, que a Constituição do Chile que está sendo proposta é uma Constituição verde, meio ambiente, ESG. Tá? Colocaram o meio ambiente na Constituição. O programa de governo do Lula cita meio ambiente 21 vezes. Olha o que aconteceu no Sri Lanka. Olha o que está acontecendo na Holanda, com a questão da redução dos nitrogenados. A mesma coisa no Canadá. O pacote do BID de 369 bilhões de dólares. Acho que vai ter tempo também de comentar isso no vídeo de hoje. A gente já comentou no passado. E o Lula vinha na mesma tomada. O Lula, por diversas vezes, proferiu palavras perigosíssimas para todo agricultor. Ele falou, não, tem que ver esse negócio aí, né, para não ter plantio desnecessário. Como assim? O que é plantar algo desnecessário? Toda comida é necessária, ainda mais agora que o mundo fala de crise alimentar. E aí o PT acha que vai enganar alguém. No texto que havia sido apresentado ao TSE, constava: é imprescindível agregar valor à produção agrícola com regulação e a constituição de uma agroindústria de primeira linha de alta competitividade mundial. Aí eles mudaram e eles tiraram com regulação e só botaram com a constituição de uma agroindústria de primeira linha de alta competitividade mundial. Como é que você consegue agregar valor com regulação? Ah, já sei. Você coloca aquele selinho, ele agrega valor ao seu produto, ele fica mais caro. Você pagar mais caro porque você vai ter que pagar para você conseguir o selo. Deve ser isso daí. A campanha de Lula informou que as mudanças são apenas revisões do texto e já estavam anunciadas sem alterações de mérito. Isso, ele vai tirar a palavra, mas a ideia está clara. Isso daqui também está sendo defendido pela Fiesp. Você pega lá as diretrizes daquele documento que a Fiesp, não a carta do Lula, as diretrizes para os candidatos, principalmente ao governo do Estado de São Paulo, está falando abertamente, agenda verde, sustentabilidade, ainda fala de Revolução Industrial 4.0, que aí é 100% fora econômico das ideias. E veja só. Deixa eu falar sobre esse, e aí a gente emenda com a questão da Marina. A aposta de um país europeu na vitória de Lula são os noruegueses. A gente já havia comentado uns 2 dias atrás, que o Carlos Favaro, aí do PSD do Kassab, é o cara do Lula no agronegócio, junto com o Blairo Meg, e vai se encontrar com o Videk, esqueci o nome. É um nome bem complicado, é 2 noruegueses que estão vendo aqui no Brasil para ver como é que faz para como é que pode falar, né? Para as relações entre os países voltarem ao seu período de ouro, a fase de ouro, que tudo era lindo, tudo era sensacional, que a Amazônia estava sendo bem cuidada, né? Tinha até dinossauros, tinha até os dinossauros, as girafas, era algo sensacional. E aí o Favaro vai se encontrar com essa turma na Noruega para discutir a parceria com o Brasil na área de desenvolvimento sustentável, Agenda Verde, ESG, e explorar oportunidades para maior cooperação na área de cadeias de valor sustentáveis e transparência. Transparência é compliance. Sabe o que é transparência? É o seguinte,
União Europeia, ela tem uma política chamada due diligence. Essa política, ela quer que os produtos, principalmente os produtos do agronegócio brasileiro, soja, gado, café e mais vários outros itens, os fazendeiros, para poder venderem os seus produtos para a Europa, eles vão ter que ter uma série de documentos para provar que desde, sei lá, da concepção, antes do ovo surgir da galinha, aquele ovo é ESG, aquele ovo é verde. Tudo. Não, a terra ligada a desmatamento, a grama que o boi come não é ligada a desmatamento, a ração que o boi come não é ligada a desmatamento, tudo assim perfeito, tudo 100% ESG, a quantidade de diesel que o trator tá sempre aqui, ninguém tá queimando mais, ninguém tá precisando do acelerador, tá assim, até poupando energia, tem até trator elétrico, é isso é transparência. Se você não conseguir mostrar ao longo de toda a cadeia de produção, a qualidade do seu produto, tudo regulamentado, tudo ESG, você não vai poder vender. E o PT já tá vendo isso aí. Tá trabalhando em conjunto. E aí eu pergunto, isso daí vai ter que ter alguém, né? Um auditor, uma empresa de certificação que vai bater o carimbo e vai falar, você é do bem, você pode vender e você não é. O Favaro, que é do agro, ele tá conversando com os noruegueses para quê? Para juntos eles trabalharem e essa empresa que vai dar o selinho ser ligada ao PT e a Noruega, PT, Noruega, vai ser o PT, o Lula, o Kassab e a Noruega que juntos vão falar quem pode vender e quem não pode? É isso? Favaro é um dos coordenadores da campanha de Lula à presidência, responsável pela interlocução com o setor do agronegócio brasileiro. E entre as propostas que ele apresentou para o plano de governo do Lula, o desenvolvimento sustentável foi elencado como um dos principais pilares. Aí calma. Olha como esse assunto, a Agenda Verde, tomou a sua importância gigante. A aproximação de Marina e Lula depende de inclusão de pautas em plano petista. Independente se o Lula vai incluir ou não, isso daqui não é ideia da Marina, isso aqui é uma ideia da esquerda, que a esquerda quer colocar à frente. No dia de ontem eu acabei descobrindo uma doutora chamada Sabrina Fernandes. Tem um grupo, Tese 11, tem 11 teses aí que a esquerda tem que defender, tem vários candidatos que são signatários disso. Dentre essas teses, além da Agenda Verde, tem até o fim da guerra às drogas. O que está acontecendo lá na Colômbia. O que está acontecendo lá no Chile também. Olha que coincidência. E são as teses que eles querem trazer para o Brasil. O Lula falou de rever a lei. Porque o Ciro Gomes explicou ainda melhor no Roda Viva, né? Tem muita gente sendo encarcerada, né? O aviãozinho ali... Só menino. Só levou, não precisa ficar preso 20 anos. É só avião. Aí veja só. A Marina tá aí com a ideia. E segundo os interlocutores dela, a principal divergência é relativa à proposta de desmatamento líquido zero, programa presente no programa entregue pelo petista. O Lula já tem o Net Zero. A medida significa reflorestar a vegetação devastada em outro local. Você pode tirar um pouco aqui e você compensa do lado de lá. Você tira uma árvore em São Paulo, você planta uma árvore na Bahia. Seria mais ou menos isso. Você tira um e coloca um. Para a Marina, deve haver um compromisso de desmatamento absoluto zero. Não é o líquido, é absoluto. Ou seja, coibir totalmente a prática em vez de condicioná-la à recomposição da área degradada. Se o PT já está criando confusão, a Marina quer aumentar o nível. E fica pior. A Marina também defende a criação de um órgão de controle do risco climático. Alvará do clima. Isso daqui no final do dia é um alvará do clima. A exemplo da Autoridade de Segurança Nuclear, criada em 2021, e responsável por regular e fiscalizar instalações nucleares. Essa entidade que a esquerda quer criar estabeleceria parâmetros para os projetos com impacto sobre o clima. E eu te pergunto, qual projeto hoje não tem impacto no clima? Você vai construir a sua casa, se sua casa não for SG, se o seu carvão não for SG, rapaz, talvez você não consiga o alvará para construir a sua casa. Já pensou nisso? Não, essa substância aí não pode, rapaz. Não,
Não, proporcionalmente, tem muito carbono aí na sua construção, tem que dar, não sei, bota um isopor aí, bota uma parede oca, né? Não tá ruim. Tá ruim. Não tá ruim. Não sei, a sua casa tá muito grande, você só tem 2 filhos. Pra que uma casa de 200 metros? Não, 40 metros quadrados, tá bom. Não, tá bom. Você já pensou nisso? Um alvará agora. Risco climático. Aí você vai fazer o estacionamento. Cadê a vaga do carro elétrico? Não vai poder construir estacionamento. Não é SG. Não está ajudando aí a mitigar o problema climático. Olha o que a esquerda está tentando avançar no Brasil. E para você ver, fui pesquisar. Eu vi alguém compartilhando uma postagem que era de 2020 do PSOL. E aí falando lá de ecossocialismo, que é a pauta deles, que tem que avançar, etc. Aí eu fui dar um bisu, né, para ver se o que eu encontrava relativo às eleições de agora, e até candidatos. Eu tirei aqui um número, obviamente, mas só para você sentir o drama. A primeira aqui, servidora da educação, vegetariana, feminista e vascaína. Sou co-candidata a deputada federal na candidatura coletiva da Retomada. Aí vem, né? Composta por 3 servidores da educação ala ecossocialista do PSOL do Mato Grosso. Mato Grosso, a terra do agro. Temos lá uma ecossocialista. Já imaginou na confusão? Tu já imaginou a confusão? Aí tem outra. Bióloga, mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina, ecossocialista. Também. Candidata, ela por Santa Catarina, também, ecossocialista e radical para enfrentar o bolsonarismo e construir o poder popular. Construir o poder popular. Aí tem outro. Esse daqui já está eleito, vereador. Foi o vereador mais votado de São Carlos. E aí dizer, Alma, como que tá a campanha? Olha, conversar por 2 horas com Marina Silva e ser marcado nos stories por Sabrina Fernandes. Aí que foi que eu descobri a Sabrina Fernandes e essa tese 11 em uma mesma tarde, não é pouca coisa não, hein? Vai ter deputado estadual ecossocialista eleito em São Paulo. E toda essa gente, toda essa turma é do PSOL. Tem algo que tá... Isso daqui, vocês estão vendo, são coisas que vão controlar a vida das pessoas nos mais diversos níveis. A esquerda adora isso. Controle, 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 controle. E dentro da esquerda tá tendo até briga. O conflito geracional petista. De forma bem simples e direta. A turma do Prerrogativas tá disputando espaço com os petistas da velha guarda. O Big Mac, né? O Marco Aurélio Carvalho e toda a sua turma tá ali tentando se aproximar. O Zanin, né? Já é o advogado do Lula, então tem uma posição de destaque gigantesca. E a turma do PT também tá ali. E tudo envolve cargos. O pessoal já tá se estapeando nos bastidores pensando em cargos. É capaz, só falta o pessoal falar que vai colocar a Mônica Bergamo, né? Pra ser second do governo. Porque hoje, se o Prerrogativas ganha espaço na imprensa brasileira, é graças a Mônica Bergamo. Ai, ai, ai. Quem também não acharia muito ruim a volta do PT é o PSDB. Eles querem voltar com o teatro das tesouras. PSDB sonha com a eleição de Lula para retomar protagonismo na oposição. Se a oposição do PT é fácil. É fácil. No final do dia é aquela coisa. Ninguém tá nem pro Brasil. O único objetivo da galera parece que é se perpetuar no poder, conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha colar e vida que segue. E o povo, ninguém tem pro povo, não. Ninguém tem pro povo, ninguém pensa, ninguém fala de Brasil. Tá pensando assim, não, nós vamos voltar, nós vamos fazer isso, nós. Nunca é pôr o país, sabe? O povo. Olha quais são as preocupações. Não é nem pra falar assim, não. Se o PT voltar, o PSDB vai conseguir emplacar suas medidas, as suas ideologias. Nem isso tem. É o poder pelo poder. Você pode até discordar dos deputados de direita. Tem alguns que assim, eu falo, bicho, esse cara vai tomar 1-0 lá dentro. Vai ser passado pra trás. Mas você vê que pelo menos o cara fala, não, pô, o Brasil, o povo, isso aqui. Até a própria esquerda do Lula fala lá que tem que ajudar o proletariado, o trabalhador. Agora, essa turma aqui, assim, não tem Brasil. Não tem. Não, vamos voltar ao poder. Vamos voltar a ter destaque. Vamos voltar a aparecer na TV. Vamos continuar falando de eleição. Vamos lá. O Ministério Público
não sei se é o estadual ou eleitoral, é o MPE, diz ao TSE não vê infração de Lula por chamar Bolsonaro de gênio. Ministério Público. É o que eu digo. Questões ligadas ao judiciário são extremamente complexas, profundas. Fez isso aqui, tá tudo resolvido. Gente, o problema do judiciário, para mim, começa na alfabetização. Passa pelo ensino médio, toda a doutrinação, continua na doutrinação nas universidades, passando pela OAB, e aí quando o cara entra para a máquina pública, é só uma consequência. Tá lá atrás. Corrigir o judiciário tem que corrigir da escola. Que, inclusive, o governo Bolsonaro aí se reelegendo, Bolsonaro indicando aí o próximo para ficar mais 8 anos, aí eu acho que a gente vai ver essa revolução, que é o trabalho que começou a ser feito com a educação, realmente revisar, realmente voltar a alfabetizar as crianças. Quando isso começar a assim, dar frutos, aí veremos a grande mudança. Aí você vê, né? Pode falar o que quiser de Bolsonaro, não pega nada. Por outro lado, mesário vira função de risco no Brasil, com ataques às urnas e à violência política. Ofensiva bolsonarista eleva a apreensão de convocados e grupos pró-democracia. Ofensiva bolsonarista. É os bolsonaristas, né? Tá bom. Já mostro uma coisinha pra vocês. Na verdade, aqui já dá pra mostrar uma. O Éder Borges fala o seguinte: urgente, acabo de impugnar a candidatura de Renato Freitas do PT e, por liminar, impedir que eu mesmo receba fundo eleitoral. O Renato Freitas é aquele que invadiu a igreja. Ele disse que não, que ele entrou numa boa. Mas acho que isso aqui é uma ofensiva, muito mais perigosa do que a ofensiva bolsonarista. Antes de mostrar outra coisa que eu acho que realmente é problema, Matheus Leitão. O homem do Entenda. Um dia eu ainda vou colocar o título de algum vídeo. Olha o que está acontecendo. Entenda. Eu vou botar o Entenda. Eu quero aprender com o Matheus. A pesquisa que trouxe a pior notícia para Bolsonaro. Entenda. Bolsonaro recebeu uma péssima notícia neste sábado, dia 20, ao dar de cara com o jornal que ele tanto ama, a Folha de São Paulo. A nova rodada Datafolha revelou que aquilo que ele mais defende na sua trajetória política, de que a ditadura foi melhor que a democracia, chegou a seu menor índice na crença entre os brasileiros. Imagine o susto do presidente da República ao descobrir que apenas 7% defendem a ditadura. Pessoal, alguma vez vocês já viram o Bolsonaro defender ditadura? Não, tem que colocar uma ditadura. Essa matéria é fake news atrás da fake news e o cara ainda me mete um entenda. Eu vou te explicar. Essa é a pauta que Bolsonaro defendeu ao longo de toda a sua vida. Matheus Leitão. Imagina o desespero desse cidadão para ver se recebe algumas verbas aí, né? Via governo federal, publicidade. Acho que a Veja deve estar indo muito mal das pernas. Pediu Matheus, senta o dedo que se o Lula vencer, a gente tem que voltar a dar uma boletada. Senta o dedo, Matheus. Senta o dedo que a Veja tá difícil. Aí vem o Thomas Trauman. Esse aqui é um cara imparcial. Só foi ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci e teve alguns cargos de destaque dentro do PT. Sem votos dos ex-eleitores, Bolsonaro até chega ao segundo turno, mas perde. Tem certeza? Já tá preocupado com o segundo turno, né? Está preocupado com o segundo turno. Vai perder, o Lula vai perder. E aí eu quero ver o que é que o Thomas Trauman vai falar. Ele vai falar que porque Bolsonaro mentiu. Foi as mentiras ligadas aí a Lula e as igrejas que fizeram Bolsonaro ser reeleito. Falando de eleição, você vê como o cara se perdeu na vida. O Ebert diz tudo, ó. Logotipo de campanha em obituário e ainda errou o nome da falecida. É o que restou do Moro. Expectativa, herói nacional. Realidade, estagiário do Bivar e cabo eleitoral da chapa do Kid Bengala. A Mariana Gimenez, né? Veio aí a óbito. Um artista aí que acho que fez muitos brasileiros sorrirem. Quem não lembra dela na época de Sai de Baixo? Eu lembro dela que é Sai de Baixo. Eu já dei muita risada com ela. E Moro colocou a logomarca dele numa coisa dessa.
tá tentando se promover em cima de uma tragédia. Ai, ai, ô Moro. Que fim, viu? Que fim de carreira. Mas tudo bem. Aí a própria Folha, que já tinha dito aí, né? Como os mesários estão preocupados com o risco dessa ofensiva bolsonarista, solta essa nota. Réplica da cabeça de Bolsonaro é chutada e rasgada em performance. O Paulo Eduardo Martins, candidato de Bolsonaro lá no Paraná para o Senado, fala o seguinte: se fosse a cabeça do Lula, a manchete seria sobre a violência fascista. Na verdade, seria a violência bolsonarista. Como é a cabeça de Bolsonaro, é performance e liberdade de expressão. E o Paulo Eduardo, ele não está errado. Eu não sei se ele parou para ler a Folha de São Paulo, que a Folha soltou outra matéria. Além dessa, a Folha soltou uma matéria só para justificar o ato. Futebol com réplica da cabeça de Bolsonaro é crime ou liberdade de expressão? Aí chamaram um especialista, um professor, não lembro se foi da FGV ou se foi da USP, enfim. E Shirato, o sobrenome do especialista, analisa que o Freedom Kick é de fato uma ação jocosa que está depreciando Bolsonaro e por isso até pode ser interpretada como discurso de ódio. Mas o ato de barrá-la também pode ser lido como censura. Ou seja, você não pode censurar o discurso de ódio se for de esquerda e contra Bolsonaro. Na verdade, não é de esquerda. Que você vê, né? Nando Moura, você pode falar o que quiser de Bolsonaro. O discurso de ódio pode. Contra Bolsonaro. Aí não importa de direita, de centro, para cima, para baixo, isentão. Se for contra Bolsonaro, tá liberado. Mas se você for contra, aí é censura. Essa é a Folha de São Paulo. E aí na Folha, ele tem espaço para comentários. Vez ou outra eu paro para dar uma lida, o que é que os leitores da Folha, o que é que passa na cabeça de alguém que paga para ler a Folha. Só pode comentar quem for leitor, quem for assinante. Aí nessa matéria tinha um comentário, Vicente Oliveira. Ele fala o seguinte: não gosto do Bozo, não votei e nunca votarei nele. Acho que seu governo deve ser duramente investigado e ele deve pagar por todo o mal que fez. Mas também acho que essa manifestação ridícula, agressiva e desnecessária. Mas a Folha de São Paulo tentou passar pano. Nem os leitores da Folha de São Paulo conseguem concordar com o jornal e o especialista. Olha o nível que as coisas estão chegando. Mas o problema é a ofensiva bolsonarista. Aí você vê, essa mesma Folha de São Paulo, que está muito preocupada com a liberdade de expressão, ela nunca diz nada quando é de direita. Quando a direita fala que não, eu estou sendo perseguido aqui no Instagram, não, que isso, aquilo, outro, pô, ninguém verifica o meu perfil para falar que eu sou eu. A grande questão, pessoal, de um perfil verificado é para evitar que alguém, de forma maldosa, maliciosa, se passe por você para tentar enganar a pessoa, tirar proveito, etc., usando sua foto. Então, quando o cara vê aquele selo, fala, não, esse perfil é dessa pessoa. Não é uma iluminação, não é o dom divino que fala, não, esse aqui é o escolhido. Não, é só para isso. Fala, não, você é você. Esse perfil realmente é seu, para as pessoas não utilizarem para o mal. Mas você vê que nenhuma rede social verifica ninguém da direita. Aí, quando o jornalista da Folha de São Paulo tomou 1-0, aí agora eles choram. Facebook censura a publicação sobre condenação do Facebook em caso de censura. O Facebook foi condenado por um caso de censura e censurou a publicação. Por quê? A Folha de São Paulo comentou sobre isso. Porque o cara é colunista da Folha de São Paulo. Mas quando é da direita, eles não estão nem aí. É um absurdo. Você vê aqui que isso não só acontece no Brasil. Saiu uma matéria no NZ Herald, que é o jornal da Nova Zelândia, que não lembro, não sei que ele colocou conspiracionistas, extremistas. Ele colocou isso daí, né? Extrema direita. 2 pessoas da Austrália estão vindo aqui, os caras iam cobrir o evento. Por causa dessa matéria,
o governo da Nova Zelândia proibiu a entrada do Rukshan e do Avi. O Avi é um cara que realmente aí trabalha no jornalismo tem um bom tempo, é ligado a Rebel News, que tem vários braços, tem Rebel News Austrália, Canadá, Reino Unido. E o Rukshan, ele não era ninguém mesmo até ano passado, quando ele era um fotógrafo de casamento, até o dia que ele foi pra rua e começou a cobrir as manifestações que estavam tendo em Melbourne. Lá o bicho tava pegando. E aí pronto. E assim como o Brasil, você tá lá no comentário, o pessoal fala... Ele fala o seguinte: a primeira vez que eu me preocupo em embarcar em um voo como jornalista e tem entrada negada. Que pode ser na Nova Zelândia. Eles meio que estão proibidos de entrar na Nova Zelândia. País vizinho, né? Tá aqui. E aí ele fala, aí você vai nos comentários, mas você não é jornalista? Você não é jornalista? Você não é isso? A mesma coisa que a esquerda faz no Brasil, faz no mundo inteiro. Você vê que realmente eles tomaram todos os veículos ao redor do mundo. É inacreditável. Inacreditável. Ali à esquerda está a postagem em inglês original. Você vê que no Brasil eles não estão felizes com tudo que eles já possuem, com tudo que eles já botaram a mão e conquistaram e dominam. A esquerda agora... Coletivo de jornalismo infanto-juvenil será lançado no dia 24. Fala o que é coletivo, a extrema esquerda. A iniciativa questiona a existência de poucos textos jornalísticos para crianças e adolescentes e busca ampliar essa participação. Eles agora querem pegar as crianças. Não basta o que eles fazem com os adultos, foi de São Paulo, ele agora quer ir na criança. Eu recebi essa imagem aqui ontem, eu acho que é a definição da eleição no Brasil. Que lado você tá? Do lado você tem ali Bolsonaro, senhorinhas, que é do Zap. Do outro lado você tem o Lula, Daniela Lima, Vera Magalhães, Mônica Bergamo, William Bonner. Essa é a escolha. Em outubro, de qual lado você quer estar? Do povo ou dos iluminados? Avançando aqui, hoje vai dar pra falar sobre o mundo. Aí esse dia vai ficar meio que de fora. Vejam só. Chefe da ONU pede para levantar barreiras às exportações russas de fertilizantes. E o Corvo fala... Adivinha quem estava certo mais uma vez? Eu digo, Jair Messias Bolsonaro, também conhecido como o mito. Brasil amplia exportações para árabes e israelenses. Olha esse subtítulo. Apesar do receio por declarações de Jair Bolsonaro em 2018, relações comerciais mostram pragmatismo em 3 anos. Gente, o Brasil nunca exportou tanto. O Brasil nunca teve acesso a tantos mercados diferentes. Só no agronegócio são mais de 200 países. Só o agro são mais de 200 países que o Brasil comercializa. Tem um mercado aberto, se quiser vender. E eles ficam o tempo todo falando... Ai, destruiu as relações externas. Transformou o Brasil numa pária internacional. Quando você olha os números, os dados objetivos, os fatos, que não dá pra você distorcer, você vê, tá aí, ó. É só narrativa atrás de narrativa, é só maluquice atrás de maluquice. A imprensa é assim, tá ávida pela volta do financiamento. As verbas gordas de publicidade governamental. Olha o Globo. Economia baixa mais vai. A Petrobras baixou na semana passada pela 3ª vez o preço da gasolina em menos de 30 dias. Que bom. Não. Tá bom não. Mas insaciável o governo quer mais. E governo miserável, hein? Bolsonaro quer a gasolina ainda mais baixa. Ô vagabundo. Bolsonaro quer baixar a gasolina 4 vezes. Velho, não. Agora eu vou votar no Lula. Tá de sacanagem, não tem condição. Gente, a Globo tá incomodada porque o governo quer baixar a gasolina de novo. Já avisou o presidente da estatal, Caio Paz de Andrade, que na sua avaliação há espaço para nova queda. E também não só ele, né? A Associação Brasileira dos Importadores de Combustível falou, não, o Brasil tá defasado, pode baixar mais. Mas a Globo acha que o governo é insaciável. Não se contenta. Tem que parar de baixar. O pessoal ontem na rede social recuperou uma postagem de fevereiro desse ano, que aí você vê o caso do especialista. Com certeza seriam verificados no Twitter.
Professor de Direito Tributário da USP, Fernando Facuri Scaff, acredita que reduzir tributo não vai baixar preço dos combustíveis. Nada disso vai resolver nada. Preço se resolve no mercado, não na política fiscal. Esse cara é um incompetente. Devia pedir para sair, devia se aposentar. Devia procurar algum trabalho assim que ele não desse nenhuma opinião. Só cumprisse ordens. Que com opinião dessa, ensinar direito tributário... É por isso que as universidades do Brasil não estão ruins. Mas errou com vontade. Mas falou uma besteira desse tamanho. Já na Argentina, a YPF aumenta neste domingo 7,5% o preço da gasolina. 7,5%. O governo do Lula aí, ó. E Bolsonaro é um insaciável que quer baixar pela quarta vez. Olha isso daqui. Pra gente olhar um pouco do mundo. Industriários italianos, né, fabricantes italianos, cortam produção para economizar energia, diz funcionário do governo. Se eles cortam a produção, eles estão parando algumas linhas. Se eles estão parando algumas linhas, algumas pessoas não vão precisar trabalhar. Em um primeiro momento, se for... Normalmente sempre tem férias, tem aquele trabalho fechado em qualquer canto. Tem meio que férias coletivas. E depois? Demissões em massa? Desemprego crescente? Economia colapsando? O Balboa diz, repito, economistas estão absolutamente cegos em relação ao colapso europeu. O Brasil, por outro lado, vem aumentando sua produção. Com crise energética, a Alemanha prioriza transporte de carvão em vez de pessoas. Assim, o trem tem os horários, né? Esse trem, nesse horário, você quiser vir na cidade para aquilo outro, mas sabe como é trem, né? É uma via só, você tem que priorizar. A prioridade na Alemanha nesse momento são os trens de transporte de carga de carvão. Por causa de quê? De uma crise, um colapso energético. Proposta preliminar busca mitigar uma crise energética histórica que alimentou a inflação e colocou o país à beira de uma recessão. E aí você vê, a Alemanha, olha a turma ecossocialista aí que apoia o Lula, olha a turma da Marina Silva, olha a turma do PSOL, olha a turma lá do Favaro, do Kassab, que vai se encontrar com a Noruega. Nosso país enfrenta uma crise energética que ameaça a prosperidade de milhões de pessoas. E qual é a resposta? Não é Pai Verde, né? É o líder do Partido Verde. Não tome banho todos os dias. E aí o Lula gostou, aí os petistas gostaram. O Washplan é toalhinha, né? A toalhinha também é uma invenção útil. Que tipo de pessoa realmente governa a Alemanha? Você achou que tá meio confuso? Olha isso aqui, ó. Em vez de tomar banho, até a toalhinha é uma invenção útil. O primeiro-ministro verde fala sobre a gestão de crises como uma tarefa contínua, futuro local e o valor da toalha em tempos de escassez de energia. O cara tá falando, tá sujinho? Pega aquele pano umedecido e limpa o sovaco. Toma banho de toalhinha. Tá caro? Tá caro? Toma banho de toalhinha. Deixa eu tomar banho. O gás tá caro, né? Deixa eu tomar banho. Assim a gente combate a crise energética. Você já pensou se isso aqui fosse no Brasil? O Bolsonaro na TV falando, usa a toalhinha, pô. Para de tomar banho quente. E liga o chuveiro elétrico. Isso no inverno. Temperatura negativa, nevando. É inacreditável. E com tudo isso acontecendo, a Alemanha ainda decidiu fechar as suas usinas nucleares. Tá lá, a Alemanha descarta estender o funcionamento de suas últimas 3 usinas nucleares que irão parar em dezembro, em pleno inverno europeu. O Amazônia Azul fala o seguinte, fica parecendo que tudo isso é proposital. Parece que eles realmente querem causar um problema. Bicho, agora que tá numa crise, vai fechar a usina em pleno inverno, no ápice do inverno. O que é que tá rolando por lá, hein? Beleza. E não é só na Alemanha, não é só na Itália. Conta de energia no Reino Unido pode aumentar 87% ainda esse ano. É como você pagar aí R$200 a sua conta de energia e ela vir por 374 no mês seguinte. Sai de 200 para 374. Tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Só um pequeno aumento. Não vai comprometer muito aí não o seu orçamento. Aumentou R$174, uma conta que era 200. A Era disse, já colocaram a culpa em Bolsonaro?
87% de aumento ainda este ano. E olha que a gente já está no final de agosto. Ainda sobre o Reino Unido, 2 postagens, verificados. The Guardian. Isto é o que chegou. Absolutamente vergonhoso. Um governo fez check-out, negligência consistente. Bibliotecas e museus serão refúgios acolhedores para pessoas que lutam com conta de energia. O cara não consegue pagar para manter o aquecedor da casa ligado. Aí ele vai se esconder nas livrarias e bibliotecas. Que é prédio público, né? O aquecedor vai estar ligado. A Ellen fala, na ausência de um plano para cancelar o aumento do preço de energia, muitas pessoas não terão alternativa. Parece que por lá de lá ninguém pensou em reduzir o ICMS, como Bolsonaro fez. Parabéns, Bolsonaro. A imprensa não dá o parabéns, mas tenho certeza que a maioria de vocês está muito feliz. E junte tudo a isso. É isso daqui, ó. Trabalhadores do maior porto de contêineres do Reino Unido iniciam 8 dias de greve. Vai afetar toda a cadeia de suprimentos e provocar ainda mais inflação no Reino Unido. Quem também está sofrendo um problema bem similar, energia e quebra na cadeia de suprimento? Os comunas. Diante da onda de calor mais escaldante, em 6 décadas, fábricas do sudeste do país estão sendo forçadas a fechar. Uma seca severa encolheu os rios, interrompendo o abastecimento de água e energia hidrelétrica na região e está afetando até a produção agrícola. E o Brasil, hein? E o Brasil de Bolsonaro? O Brasil vai bem. O Brasil vai bem. Enfim, mais algumas coisas ligadas a SG. A gente comenta amanhã. Vai dar tempo. Mas por hoje tá aí. Volto a falar. 2023. Soberania e regulamentações. Vão ser 2 pautas centrais que a esquerda vai tentar avançar com tudo. Olhem tudo aí que vem sendo feito aí pelos deputados, os ecossocialistas que estão surgindo. E acho que todo dia temos aí novos motivos de por que votar em um candidato e não votar no outro. Com isso, fui por aqui. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve nas minhas redes. Se gosta do meu trabalho, é membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição. Mas tente trazer votos. Tente ajudar o Jair. E volte amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!